Olha que coisa, a Polícia Federal sabe que o Vorcaro tentou acionar um diretor da PF e da PGR antes da prisão, diz o relatório. O senhor Andrei Rodrigues e o senhor Paulo Gonet estavam lá na folha de trabalho também, estava recebendo dinheiro através do Alexandre de Moraes, né? Como é que funciona esse negócio, né? Lembra que ele usa aquele bloco de notas, né? O Vorcaro usava bloco de notas para passar mensagem para esse pessoal e passou a mensagem querendo, olha, para tomar cuidado, que vão querer prender ele, que não pode prender ele não sei o que lá. Na mesma época que ele mandou mensagem para o Alexandre de Moraes. E aí, conseguiu bloquear e não sei o que lá. Ou seja, tá esse pessoal, a banda podre do STF inteira, inclusive o PGR e o Andrei Rodrigues da PF, estão implicados nessa parada, bicho. Não tem jeito, cara. Não tem como fugir disso daí, não. Essas mensagens são terríveis, né? Tem muita gente falando das Kenga, né? Ah, porque as Kenga precisam de um avião para pegar as Kenga. Eu achei engraçado isso daqui, né? Porque você ouvindo falar isso daqui, você dá a impressão de que é um avião para as prostitutas, né? Para garotas de programa, né? Mas, na verdade, ele estava conversando com políticos antes. Então, talvez ele estivesse falando a coisa correta, né? Para as Kenga, né? Lá do pessoal do Congresso, lá, Ciro Nogueira, não sei o que, as Kenga toda que tem lá na política de Brasília, né? Então, talvez... Mas essa aqui é mais brincadeira, não quer dizer nada no final das contas, né? Essa parte aqui dele mandar mensagem para o diretor da PF e para o PGR antes da prisão, isso aqui pega mal, meu amigo. E não é só isso não, tá? Aqui, ó, turma do Vorcaro planejou uma emboscada com droga e ofício fake da Interpol contra um DJ, que era ex-jogador da NBA, que era ex-namorado da Marta Graef, que é a namorada do Vorcaro, né? E isso daqui tem dois problemas nisso aqui. O primeiro problema é que é lógico, uma coisa grave pra caramba. Eu acusar o cara de um crime, né? De um crime que ele não cometeu, né? E tráfico internacional de drogas é uma coisa séria pra caramba. O cara ia ficar na cadeia anos e anos, né? E isso é um problema, evidentemente, mas tem um outro problema. Para fazer esse tipo de coisa, você tem que ter contato na polícia, né? Tem que ter alguém na polícia para fazer as paradas para você, né? Eu não posso chegar na rua e dar flagrante de droga em alguém, tem que ser alguém da polícia que faz isso, né? E se o Vorcaro estava planejando esse negócio, no mínimo, contato na polícia ele tem, né? Pelo visto, contatos muito bons, né? Falou com o André Rodrigues e coisa e tal, falou com a galera toda aqui, né? Inclusive com o Alexandre de Moraes, né? E também tem essa parada aqui, que ele pagava 400 mil reais por mês de bônus a agentes da Polícia Federal por informações sigilosas, olha só. Essas três notícias aqui é que são sérias, tá? Ah, o avião das Kenga é engraçadinho, não sei o que lá. Se era garota de programa mesmo, eu não tenho nada a ver com isso, desde que seja maior de idade, é mulher maior de idade, coisa e tal, tá fazendo de livre e espontânea vontade, amigo, ser prostituta aí é decisão da mulher, dela, ela dá pra quem ela quiser, né? Agora, se é para falar que Kenga os políticos, eu acho mais engraçado, ainda mais apropriado ainda, né? Nesse caso, tem uma coisa errada aí, porque supostamente os políticos deveriam trabalhar pelo país e não por eles mesmos, né? Se eles estão se vendendo igual Kenga, então já tem coisa errada nisso daí. Mas isso aqui o mais provável é que vai ficar só uma mensagem engraçadinha mesmo, né? Agora, os outros aqui são problemáticos. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 17 de junho de 2026, às 3 horas da tarde, e essas notícias foram sugeridas por Peter Não Quer Estrelinha do Prêmio Best, Não Vai Dar Nada Não, e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, eu vou começar com a frase mais engraçadinha, só porque ela é engraçadinha, porque a verdade é que ela não quer dizer nada no final das contas, né? Tá aqui, ó, preciso de avião para as Kenga, pediu o Vorcaro ao operador dele, né? Kenga, para quem não sabe, em alguns lugares do Brasil é o nome que se dá a prostitutas, né? Garotas de programa, né? E acho que é muito apropriado usar para político também, tá extremamente apropriado usar para político, né? Aqui, ó, o banqueiro Daniel Vorcaro disse a um de seus operadores em abril de 2024 que precisava de um avião para as Kenga. Né, isso nas mensagens interceptadas pela Polícia Federal. Minutos antes de dizer que preciso de um avião para as Kengas, um indicando que o transporte seria para garotas de programa, Vorcaro recebeu uma mensagem sobre um voo seu com políticos, né? Então não sei, ficou na dúvida. Quem que são as Kengas nessa história? É garota de programa mesmo ou é os políticos brasileiros, né?
Eu não sei não, cara, eu acho que os políticos certamente são filhos das Kenga, né, mas enfim, é engraçadinha essa frase aqui, mas não tem muita coisa aqui. Agora, o resto, meu amigo, o resto não é brincadeira não. Vamos começar com essa daqui. Aqui, ó, Vorcaro tentou acionar o diretor da PF e PGR antes da prisão, diz o relatório. Investigação revela que ex-banqueiro foi informado sob pressão da Polícia Federal e do Ministério Público antes da operação para prender ele, né? Aqui, ó, o ex-banqueiro buscou contatos com diretores da PF, Andrei Rodrigues, e da PGR, o Paulo Gonet, pouco antes da sua prisão, aponta o relatório preliminar divulgado na terça-feira, dia 16, pelo André Mendonça. Conforme a peça, um pouco antes da sua primeira prisão, em novembro de 2025, Vorcaro pediu para que o interlocutor reforçasse com os diretores para que os subordinados das corporações não praticassem alguma sacanagem, senão iria tudo para o saco. Meu amigo, acho que sacanagens foram praticadas e a coisa foi toda para o saco. Na verdade, a coisa foi toda para o ventilador, meu amigo, espalhou tudo. O conteúdo obtido pela investigação estava no bloco de notas do ex-banqueiro, o interlocutor não teve sua identidade revelada, ou seja, para quem que ele falou isso? E aí que eu falo para vocês, imagina se for pro Xandão, imagina, só faz as contas aí, porque a gente sabe que o Xandão, ele chegou a passar uma mensagem, e aí, conseguiu bloquear, não sei, alguma novidade, conseguiu bloquear, não sei o que lá. Eu diria que tem uma chance grande de ele ter virado pro Xandão e falado, ô Xandão, fala lá pessoal do André Rodrigues, lá que é seu amigo, o Paulo Gonet, que é seu chegado pra caralho, que se tu mandar ele deitar no chão pra tu esfregar o pé ali, pra limpar o pé no casaco do Gonet, o Gonet deixa, né? Fala com esse pessoal aí para não fazer nenhuma sacanagem, porque se tiver sacanagem pode ir tudo pro buraco, né? Então, é isso aí, aparentemente teve sacanagem, né? Aqui, ó, segundo a nota encontrada no celular do Daniel Vorcaro, ele recebeu informações confidenciais por parte de amigos de dentro do Banco Central que ficaram preocupados com a pressão feita pela Polícia Federal e o Ministério Público contra o Bacen, antes da deflagração da Operação Compliance Zero. O ex-banqueiro mantinha desde junho de 2025 um mapeamento sobre qualquer investigação que pudesse envolver as fraudes na liquidação do Banco Master. Ou seja, ele estava, né, pegando as informações da polícia para saber as investigações. Só que o pessoal no Banco Central, que ele também estava no bolso do Vorcaro, a verdade é essa, né, ele também estava pagando gente do Banco Central para isso daí, ele começou a descobrir que o pessoal estava preocupado, que estava vendo que a coisa estava crescendo, né? Então, ó, estão preocupando, a Polícia Federal está vendo isso daqui, né? A partir da contextualização dos envolvidos, o Vorcaro passou a monitorar as autoridades para passar a tentar influenciar agentes públicos. Segundo a investigação, a influência de Vorcaro conseguiu atingir o Banco Central, por onde soube da reunião sigilosa entre a Polícia Federal e o Banco Central sobre as investigações do Master. 4 dias depois, Vorcaro registrou o nome dos representantes da PF que estiveram na conversa e de outros 3 procuradores da República que não estavam no encontro. Caraca, o cara conseguiu o nome do pessoal. Olha para tu ver o nível de controle que ele tinha sobre isso, tá? O André Mendonça não conseguiu ainda não, mas o Vorcaro tinha conseguido já o nome das pessoas que estavam lá conversando com o Banco Central, coisa e tal. Né? A gente sabe, né, a Malu Gaspar ficou sabendo que o Alexandre de Moraes ligou para o Galípolo para tentar interferir na questão do Banco Master, né? O Banco Central não fala, não tem nada disso, tudo sigilo de 100 anos sobre essa informação e não sei o que lá, mas aparentemente o Vorcaro ficava sabendo de tudo, tá? O Vorcaro sabe de tudo lá, né? Mais tarde ele planejou uma viagem a Abu Dhabi, nos Estados Unidos, para se encontrar com um interlocutor que estava presente na reunião e passou as informações sigilosas e repassou as informações sigilosas sobre a investigação. Então quer dizer que um dos caras que estava na investigação estava no bolso do Vorcaro também, né? Olha só que coisa, né? Vorcaro também sabia que o caso seria julgado e qual seria o nome do juiz que tramitava o pedido da medida cautelar. Quando interrogado pela delegada fulano de tal sobre como conseguir tal informação, ele respondeu apenas que soube após publicação na imprensa, o que é falso, né? A gente já sabe que ele tinha contatos lá dentro da PF para pegar as informações lá dentro, né? Entretanto, fala aqui, ó, segundo a investigação da PF, foi o próprio banqueiro quem vazou as informações para o jornalista autor do texto e os prints divulgados na petição, o repórter recebia dinheiro de Vorcaro para publicar informações de interesse do banqueiro. Então esse truque é um truque velho, né? O cara ficou sabendo de uma informação, aí ele se posta como fonte anônima, passa essa fonte anônima para alguém na imprensa, a imprensa publica, aí depois ele fala, fiquei sabendo pela imprensa que eu vou ser julgado, né? Então, isso daqui, cara, é extremamente sério, né? Tem que entender qual é o grau de envolvimento do Andrei Rodrigues e do Gonet nessa parada.
olha só, olha como é que o núcleo podre da justiça brasileira inteiro está indo nessa história, né? Que a gente já sabe, o Toffoli e o Alexandre de Moraes já estão entupidos de sujeira até o pescoço, né? O Gilmar Mendes, nada me tira da cabeça que ele está envolvido nessa porra também, porque ele não tá defendendo esse pessoal tanto só por causa de amizade e gratidão com os dois, né? É que não apareceu ainda a ligação disso tudo com o Gilmar Mendes, mas do jeito que ele está defendendo o Toffoli e o Alexandre de Moraes, só pode ser que ele tenha alguma coisa nisso daí mesmo, né? O Dino é porque é um idiota burro pra caralho mesmo, né? Que tá nessa turma podre aí. Mas aí a gente sabe também que tem outras figuras, tem o Goné, né, o Procurador-Geral da República, que só faz perseguir Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, não sei o que lá, mas perseguir ladrão mesmo ele deixa pra lá, né? E o André Rodrigues, da PF, que é a mesma coisa, só quer saber de bater na oposição, não quer fazer nada para investigar crime de verdade, né? Então agora a gente sabe que essas duas figurinhas aqui, o André Rodrigues e o Paulo Goné, que já estavam frequentando, já tiveram, como é que é o negócio? Degustação de whisky Macallan, né? Que negócio, eles já estavam na folha do Vorcaro de qualquer forma, né? E agora se descobre que teve pedido de favor. E lembra, nesse caso aqui, mesmo que ele não tenha cumprido a coisa, se houve o arranjo e o pedido de coisa, a tentativa de ter um benefício já configura corrupção, meu amigo, já configurou corrupção nesse caso, né? E outra coisa que chama atenção pra caramba, né, é que a turma do Vorcaro planejou emboscada com droga contra o senhor Rony Seikali, que é um ex-jogador da NBA aqui nos Estados Unidos, que era namorado da Marta Graeff, né, que namorou também o Vorcaro, e daí eles queriam pegar o cara, arrumar um jeito de fazer um flagrante simulado nele com drogas, né, e mandar um ofício da Interpol e não sei o que lá, e mandar prender o cara, não sei o que, para dar dor de cabeça no cara, né. Nessas alturas, a Marta Graeff sentia falta do tamanho do peru do cara da NBA, o peru do Vorcaro não dava conta da Marta Graeff, né? Eu estou imaginando, estou elucubrando aqui, né? E o Vorcaro, como todo broxa de peru pequeno, ficou chateado e resolveu fazer maldade com o cara, né? Aí, diálogos interceptados pela PF apontam que o ex-controlador do Banco Master, o Daniel Vorcaro, planejou uma emboscada com droga para se vingar do DJ e ex-jogador da NBA e coisa e tal. O comando chegou a ser executado pela turma, o grupo criminoso que ele fez. Então, isso aqui tem dois problemas nessa história aqui, né? O primeiro grande problema é, lógico, a coisa em si. Isso é um absurdo você, né, plantar um flagrante em uma outra pessoa, por mais que tu tenha um peru pequeno, por mais que tu seja broxa, igual o Vorcaro e coisa e tal, você não pode, cara, não pode fazer isso não, bicho. Né? Você tem que arrumar outro jeito de satisfazer sua namorada, usa a língua, sei lá, faz alguma outra coisa aí. Agora, fazer isso daqui, porra, é uma puta sacanagem. E, de novo, o cara inocente ia ser pego no negócio de tráfico de droga, que é um crime pesado pra caramba, ia destruir a carreira do cara, porra, uma puta sacanagem. O cara tem um relacionamento com a Marta Graeff e tem uma filha com ela. Aí o brocha lá de peru pequeno ficou com invejinha e coisa e tal, e quis fazer essas merda toda aqui, né? Mas não é só isso. Porque vamos supor que eu queira sacanear alguém, eu não consigo, cara, eu não sou polícia. Só polícia que consegue fazer essas porra, bicho. Então você tem que ter um contato na polícia para fazer esse negócio, né? E aparentemente foi isso que ele fez aqui, né? Inclusive para submeter ofício para a Interpol, não basta a polícia. Tem que ter envolvimento de juiz também, né? Por um acaso, eu ouvi dizer que o Vorcaro tinha um contato muito bom com o juiz do STF, com a esposa de um juiz do STF aí, que dava para ele aí ele podia pedir as coisas. Se o cara ia atender ou não ia atender, a gente não sabe, mas que ele podia pedir, ele podia, né? Aqui, ó, outra possibilidade seria atrair o DJ para o Rio de Janeiro e submetê-lo a uma pressão da milícia e da polícia. Ah, então olha só, a ligação não é só com a polícia, não, é com a milícia também. É o que eu falo para vocês, bicho. O pessoal da esquerda fica dizendo que milícia é do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro não tem ligação com milícia nenhuma. Quem tem ligação com milícia é a esquerda, né? A esquerda tem ligação com as milícias no Rio de Janeiro, né? Enfim, isso aqui é preocupante pra caramba. Eu tenho certeza que a PF já deve ter investigado muito mais do que saiu aqui dessa história aqui. Quem que estava nesse planejamento? Xandão estava nesse planejamento também? Para ajudar a emitir o ofício lá para a Interpol? Tem que saber, cara. Tem que ver como é que ficou isso daí, né? E bom, a gente sabe que, lógico, que o Vorcaro tinha gente dentro da PF. Eu tinha avisado para vocês que é lógico, a questão de hacking, coisa e tal. Era alguém dentro da PF que estava vendo os sistemas lá e tirando print screen e mandando pro Vorcaro, né? O Vorcaro pagou 400 mil ao mês de bônus a agentes da PF por informações sigilosas. Aqui, a Polícia Federal
O policial federal aposentado liderava o grupo do ex-banqueiro e intermediou o pagamento de colegas, né? Um dos agentes está em prisão preventiva, a outra foi afastada do cargo por ordem do STF. Devia estar em prisão preventiva também, né? E tem que ver qual dos dois que matou o sicário na Polícia Federal, porque, pô, tá na cara que teve alguma coisa estranha essa morte do sicário aí, né? O cara sabia muita coisa, não deve ser só esses dois, o sicário devia saber de muitas outras coisas, e aí o pessoal achou melhor que, olha só, dos males o menor, melhor ele dar uma suicidada rápida aqui, que, né, pelo menos poupa o pessoal, né? Segundo as informações, Roseno é o nome do policial que estaria fazendo essa ligação, ofereceu pagamentos via Pix, presentes e umas gratificações de fim de ano, descrita como oferenda de Vorcaro para recrutar servidores da ativa na PF. Assim ele cooptou o agente fulano de tal e a delegada fulano de tal. E também integrariam o esquema policiais federais aposentados fulano, beltrano e cicrano, e um terceiro alvo ainda não identificado. A polícia já deve saber quem é, né? Mas estão poupando por enquanto o tal do agente não identificado. Imagina se é o Shor. O Fábio Shor, que é o conde-guarda do Alexandre de Moraes. Não sei, não está falando nada daqui não. Eu tô só botando a hipótese. Imagina essa hipótese, se acontecer isso, né? A infiltração garantia a Henrique e Daniel Vorcaro acesso a dados mantidos em sistemas internos, como o EPOL, onde são registrados inquéritos em curso, não sei o que lá. Ou seja, o cara tinha uma entrada grande lá na PF para poder fazer essas trambicagens, meu amigo. Eu falo para vocês, a situação é complicada aqui. Realmente o cara... esse caso do avião das Kenga é de menos, cara. Isso a coisa menos importante é o avião das Kenga. Seja um Kenga de verdade, seja um Kenga os políticos de Brasília, que eu acho que é bem apropriado usar esse nome também. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.